Temos visto também uma movimentação no chat, né, as pessoas acompanhando e querendo ouvir a proposta dos candidatos. Todos os 6 foram convidados para estarem aqui nesse debate. Hoje temos a presença de 4 candidatos ao Executivo Municipal aqui com a gente. Então, estão conosco nesse debate o professor Evandro Neri, do PT, Bebeto Faria, do PSD, Sandro Vilela, do PL, Francisco Cláudio, advogado, do Novo. O candidato João da Rural Vet, do Podemos, justificou a ausência neste debate em função de outro compromisso. Já o candidato Dr. Pacífico Júnior, do PSB, não justificou a ausência neste debate, nem respondeu ao nosso convite. Então, neste terceiro bloco, a gente segue com a dinâmica de que os candidatos fazem perguntas entre si. E aí a dinâmica vai funcionar com 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Nessa regra, cada candidato pode escolher a quem ele vai perguntar e cada candidato só pode ser escolhido por, no máximo, 2 vezes para responder alguma pergunta de algum candidato. Então, seguindo o nosso sorteio estabelecido com as assessorias de comunicação e também os coordenadores de campanha, seguimos aqui a nossa dinâmica de debate, tanto nessa posição de cadeiras, quanto na ordem de fala. Então, começamos com o professor Evandro Neri, do PT, fazendo a pergunta. Para quem seria a sua pergunta, candidato? A minha pergunta é para o candidato Dr. Sandro Vilela. Então, vamos colocar o cronômetro na tela. Temos 30 segundos para a realização dessa pergunta. Valendo. Candidato Dr. Sandro, todos nós sabemos que a área da saúde atualmente é objeto de muitas críticas e reclamações dos usuários do SUS e da população em geral. Pergunta: quais são as suas propostas para melhorar o atendimento da saúde em Santos Dumont? Só um instante para posicionarmos o termômetro, o cronômetro. Que termômetro? Cronômetro ali na tela. Muito obrigada, professor. Aguardando o sinal da minha equipe. 1 minuto para a resposta para o Sandro. Tá ok? Só posicionando ali, cronômetro no ar. A atenção primária está abandonada. Como eu disse, o hospital hoje que faz atenção primária, isso é um absurdo, sobrecarrega o hospital. Nós vamos restabelecer os postinhos, reformá-los, colocar mais médicos, acabar com esse sistema terrível de ficha, colocar coisas simples, gente, aplicativo de celular e atendentes para marcar a consulta, acabar com essa história de ficar 10 horas da noite para pegar ficha às 6 horas da manhã. Isso vem acontecendo há anos. Reforçando a atenção básica, voltando a medicação para os postinhos, acabar com esse sacrifício. Você imagina, gente saindo de Formoso para pegar remédio aqui no Samaritano. Isso é um absurdo, isso é sinônimo de caos, isso é sinônimo de ausência de profissionalismo. Nós vamos profissionalizar a saúde, fortalecendo a atenção primária. Fortalecendo a atenção primária, eu dou mais condição de trabalhar junto com o hospital para transformar o hospital numa referência de alta complexidade. E aí nós vamos revolucionar a saúde de Santos Dumont. Obrigada, candidato. Bom, agora temos 30 segundos para a réplica do professor Evandro Neri. Só aguardar o cronômetro e a sinalização aqui da equipe. Assim, quando estivermos com a autorização. Durante os meus governos, nós conseguimos construir 4 novos postos de saúde em Santos Dumont. Um na Vila Esperança, 2 no Córrego do Ouro e 1 no bairro da Glória. E, com isso, a gente conseguiu ampliar as equipes de saúde da família para 10 equipes. Trouxemos o Centro de Especialidades Odontológicas e conseguimos reduzir o tempo de espera de consultas e exames especializados na nossa policlínica. Nós queremos voltar para a gente tentar fazer isso tudo novamente. Obrigada, e melhorar a saúde. Candidato. Perdão, candidato, chegamos no tempo. Então, temos 30 segundos para a tréplica do candidato Sandro Vilela, do PL. O cronômetro está aí, funcionou? Ok? Podemos. Pois é.
não basta só construir postos de saúde. Como eu disse, temos que modernizá-lo, modernizar o sistema de marcação de consultas através de atendente, através de aplicativo. Gente, isso é coisa simples, é coisa primária e barata. Era para ontem. Voltar a medicação dos postinhos, aumentar o número de especialidades, medicina telepresencial, para ajudar os médicos e profissionais de saúde como forma de acobertar todos os postos de saúde, atenção primária, com todas as especialidades. Gente, é gestão. Agradecemos, candidato, pela sua colocação. Então, agora, Bebeto Faria, do PSD, deve escolher um candidato para fazer uma pergunta. 30 segundos na tela, em cronômetro. Candidato, a sua pergunta é para quem? Só um instante, microfone do candidato Bebeto Faria. Pode falar, candidato? Pergunta para o candidato Francisco Cláudio. Ok, colocaremos então o cronômetro na tela. Valendo. Você, candidato Francisco Cláudio, como advogado trabalhista, tem um candidato empresário que carrega nas costas processos trabalhistas, vários processos. Teria condições de coordenar uma equipe de 1.500 funcionários? Como você acha que seria esse entendimento desse candidato com os funcionários do município? Obrigada pela pergunta. Então, agora, candidato Francisco Cláudio, advogado, responde à pergunta do Bebeto Faria. Francisco, você tem 1 minuto para a resposta. Vamos colocar o cronômetro na tela. Valendo. Candidato Bebeto, obrigado pela pergunta. Veja bem, a situação é o conflito de interesses, né? Havendo conflito de interesse, a pessoa da área privada que vai ocupar um cargo público, ela tem que primeiro apresentar o que faz na vida sua pessoal, particular, social, financeira, empresarial, para poder, vindo a ocupar um cargo no setor público, não haver conflito de interesses que podem gerar problemas para a administração pública, já que ele está respondendo ali como um detentor do poder público, como secretário ou como algum funcionário. Isso, o conflito de interesses gera muito problema. Tem várias instituições aqui em São José do Monte que a gente percebe que tem pessoas que estão, às vezes, num cargo tal e está no outro cargo tal numa instituição. Então, o conflito de interesse aí é um problema muito grande e não deveria isso acontecer. Agradecemos, então, ao Francisco Cláudio, advogado, pela resposta. Teremos 30 segundos para a réplica. Então, Bebeto Faria, tempo só um instante, vamos esperar a autorização da nossa equipe. 30 segundos para a réplica, autorizado. Eu, graças a Deus, na minha administração, eu tive um bom relacionamento com todo o funcionalismo público, de muito respeito. E eu conheço hoje 90% do funcionalismo da prefeitura por nome. E isso eu tenho certeza que me condiciona com um dos mais preparados para estar trabalhando à frente da nossa prefeitura. Eu acho que o respeito é muito importante, não só na vida privada, mas como também no público. E isso eu entendo muito bem. Agradeço, candidato. Então, 30 segundos para a tréplica. Então, candidato Francisco Cláudio. Só um instante, vamos aguardar o cronômetro. Aprovado. Então, quanto à infraestrutura no setor administrativo, em nosso plano de governo, nós vamos proporcionar o concurso público, que não é um favor, não é uma benesse de algum candidato ou outro, é uma determinação que já existe do Ministério Público e já vem há alguns anos não sendo realizado. E, com isso, antes mesmo de realizar o concurso, para poder privilegiar os funcionários, a gente pode realizar o quê? Um plano de demissão voluntária e um plano de aposentadoria voluntária, para você pegar e organizar a estrutura interna de maneira de competência e habilidade. Muito obrigada, candidato. Então, agora, Sandro Vilela é quem escolhe para quem ele vai fazer uma pergunta. Para quem seria, candidato? A pergunta é para o candidato Bebeto. Bebeto. Então, 30 segundos para fazer essa pergunta. Autorizada. Candidato, nós estivemos no hospital recentemente e ficamos muito impressionados com a gestão do hospital. E destacamos lá, conversando com o Ivan, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e explicasse o estado caótico que se encontrava. Por que o hospital se encontrava em um estado tão caótico à época que você era prefeito e hoje, com o novo provedor, mudou? É um momento importante para você explicar para a população o que aconteceu no hospital, para que talvez tenha
acontecido quase o fechamento do hospital na sua gestão. Obrigada, candidato. Então, agora 1 minuto de resposta para o candidato Bebeto Faria, do PSD. Aguardando o ok da equipe, cronômetro na tela. Autorizado. Ótima pergunta, candidato Sandro. Precisamos de esclarecer que a crise no hospital começou no mandato do professor Evandro em 2011. E tinha um provedor lá que é vice-candidato, vice-prefeito numa candidatura colocada hoje, e que o seu candidato a prefeito não está aqui presente, infelizmente, que pudesse talvez esclarecer essa má administração que ele deixou o hospital, ficou 19 anos à frente da provedoria daquele hospital, e quando a bomba estourou, jogou na mão do professor Evandro, e depois passou para a minha administração. Eu, juntamente com o promotor do Ministério Público, doutor Roger, plantamos uma sementinha em que hoje está colhendo os frutos na administração do Ivan, que é uma administração transparente e eficiente, e que o meu irmão deputado Luiz Fernando, nos últimos 2 anos, injetou 15 milhões de reais na administração do nosso hospital, por saber que agora quem está lá faz uma administração transparente e eficiente. Candidato Bebeto, muito obrigada pela sua colocação. Agora, 30 segundos para a réplica. Sandro Vilela, cronômetro na tela. É importantíssimo que a gente continue ajudando o hospital. Autorizado. É importantíssimo que a gente continue ajudando o hospital e vamos continuar, se possível, ampliar. Mas não ajudar não é só com recurso, não. Ajudar o hospital a ficar cada vez mais autossustentável. Nós temos um projeto, inclusive, eu havia conversado com os servidores, de estender esse plano Amigos do Hospital para os servidores públicos, dando saúde para os servidores, aumentando a receita do hospital e contribuindo para que o hospital, não vamos fazer ele chegar lá, se torne uma referência de alta complexidade para a nossa cidade. É possível e nós vamos continuar ajudando o hospital, ampliar a ajuda em todos os setores. Muito obrigada, candidato. Temos, então, 30 segundos para a tréplica. Bebeto Faria, um instante. E aquela sementinha que nós plantamos na minha administração foi justamente tirando toda a administração e todo o egrégio que tinha naquele hospital durante 30 anos. Aí sim, com a entrada da nova diretoria e depois a entrada do Ivan, hoje o nosso hospital está um hospital transparente, eficiente, e tenho certeza que com a minha administração nós fazemos o trabalho na atenção primária, nós vamos melhorar mais ainda o atendimento do nosso hospital. Vocês podem ter certeza disso, e com parceria o deputado Luiz Fernando está investindo muito mais em várias especialidades no nosso hospital. Tempo excedido, obrigada, candidato. Agora é o momento de Francisco Cláudio, advogado, escolher para quem ele faz a pergunta. Eu quero fazer a pergunta para o candidato Sandro Vilela. Vamos aguardar, então, 30 segundos para a realização dessa pergunta. Autorizado. Bem, gente, tanto nas questões anteriores quanto também agora, nós notamos aqui a fala de alguns serviços públicos, algumas situações das administrações anteriores que não mandaram muito bem. Então, a pergunta é a seguinte, passando por isso, levando em consideração que o candidato Sandro Vilela participa da assessoria jurídica, seria possível, ao longo desses anos, das administrações anteriores, Bebeto, as duas do Betinho, mais do Evandro, ser feita alguma coisa juridicamente para impedir que esses problemas ocorressem? Seguimos, então, com a resposta do candidato Sandro, que terá 1 minuto para a resposta. Cronômetro na